Olá pessoal, bem-vindos. Mais uma aula. Nessa aula aqui nós vamos resolver um exercício, aquele exercício que eu tinha deixado lá na aula 5 para vocês resolver lá no final da apostila. É um exercício bem interessante, dá para trabalhar bem esses conceitos que nós vimos até agora, né? E é um pouquinho mais trabalhoso o exercício. Então eu vou resolver eles com vocês aqui. A resolução também detalhada está no material de apoio aqui junto com esse vídeo, tá? Então vocês deem uma olhada, baixem o material e deem uma estudada como que foi feita a resolução desse problema ali, tá bom? Bom, primeiramente vamos definir aqui o seguinte, pessoal. A nossa região de integração. O problema pede para calcular o volume de um sólido que está no primeiro octante, certo? Limitado por uma superfície z menos y ao quadrado mais 9x quadrado igual a zero, e o plano y é igual a 9, certo? Então, vamos primeiramente dar uma olhada. Então, gente, aqui ó, na folha do exercício que eu deixei, tem aqui algumas figuras, tá? Então, essas duas figuras aqui é o mesmo sólido, só com duas visões diferentes, tá? Coloquei outra aqui, então cada figura tem uma explicação. Agora vamos dar uma olhada aqui como que vai ficar realmente esse sólido no computador para nós visualizarmos melhor nessa aula aqui. Então essa daqui, ó, essa é a nossa figura, certo? Então tá aqui, ó, a nossa função, tá? Y ao quadrado menos 9x quadrado. E esse aqui é o gráfico dessa função. Esse daqui é o sólido. Então nós temos aqui embaixo, olha só, o eixo y aqui o eixo x, né? E aqui subindo o eixo z. Então tá aqui os nossos eixos, desculpem, né? Tem aqui x, y e z. Então tá aqui, olha só, o plano xy que nós vimos, tá aqui embaixo. Então eu posso rotacionar aqui para dar uma olhada nesse volume aqui, correto? Então olha só no primeiro octante, então está limitado aqui nessa parte de baixo aqui dessa caixa aqui que eu desenhei aqui, mas fica fácil de ver. Se alguém estivesse perguntando aí que software que é esse que eu estou usando o Maple, tá? Mas é um software pago, tá bom? Se alguém quiser usar alguma coisa gratuita, de novo, eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta gratuita que é o Google. Nós temos o Google aqui que é uma ferramenta gratuita. Então vamos lá, ó, plot. Eu tenho até aqui, ó, tinha acabado de plotar já. Então tá aqui, ó. O Google vai lá e plota. Eu vou falar, professor, mas essa figura aqui não é a figura que você plotou lá no gráfico. Não, é por causa da escala, né? Então olha só, a nossa escala aqui, nesse caso, o x vai de 0 a 3. O y vai de 0 a 9, está definido lá, e o z vai de 0 a 81. Está aqui, ó, exatamente aquela figura que nós tínhamos ali. Vocês podem fazer ela aqui no Google, tá? É um pouquinho de trabalho de movimentar ela aqui, mas está aqui, ó. Olha lá. O eixo z saindo aqui para fora. Esse aqui em vermelho aqui é o eixo x, e esse aqui em verde é o eixo y. Olha só, não dá para colocar, pelo menos eu não sei colocar aqui os eixos aqui nessa figura. Mas está aqui, ó, azul, o z, vermelho, o x, verde, o x, tá vendo? Então vocês vão identificar aqui na legenda. Então olha só, é isso daqui que está desenhado aqui, correto? Ficou fácil de ver, não ficou? Eu só vou digitar aqui de menos 3 a 3, só para vocês terem uma ideia do aspecto geral. Eu pedi só no primeiro octante, mas aqui, olha só, está aqui bem no meio, tá? É o y igual a 0 aqui, divide em 2, olha só. É um volume um pouco maior aqui, mais completo, tá bom? Fica interessante ver dessa forma aqui. Mas para voltar ao nosso problema original, vamos colocar aqui em 0 novamente. Então tá aí. Vocês têm uma ferramenta aí na mão, pessoal, para vocês utilizarem para estudo, tá? O Google não é só para acessar Facebook, Twitter, Telegram e bate-papo, não, tá? É uma ferramenta excepcional para trabalhar e para estudar. Então tá aqui, ó, a visualização nossa ajuda bastante aqui.
Então, já entendemos a superfície, agora vamos ver isso daqui. Então, como nós, por padrão aqui no nosso curso, nós estamos adotando a primeira integração aqui na direção Z, correto? O que é isso? Olha aqui o desenho que eu já deixei pronto aqui com vocês. É aquela superfície feita à mão, né? A gente já viu certinho lá no computador, mas está aqui feito à mão, como que mais ou menos como que ela vai ficar, correto? Então a direção Z está aqui, olha só. Então nós vamos fazer sempre aqui, por padrão, começar na direção Z. Então vai de zero, né? Ou seja, eu vou integrar da superfície inferior, que no nosso caso aqui a superfície inferior é o próprio plano XY, né? Porque está no primeiro octante, e nós vamos subir aqui paralelo ao eixo Z, correto? Essa é a nossa ordem de integração. Eu poderia fazer também sem problema algum, sair aqui do plano ZY e integrar primeiro na direção X, correto? Não tem problema nenhum. Nós já vimos, o teorema de Fubini garante que qualquer ordem de integração que eu pegue vai funcionar desde que eu ajuste corretamente os parâmetros de integração, os limites de integração, tá? Mas só para seguir a nossa teoria, nós vamos fazer aqui na direção Z, tá bom? Então, nossa integral, como nós já vimos ali, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, na direção Z, a gente vai sair aqui dessa superfície, no nosso caso é o plano, e vamos deslocando até aqui nessa superfície superior, né? Olha só, eu sei qualquer ponto aqui que eu pegue do plano XY, eu me desloco aqui até chegar lá na superfície limitada por essa curva que foi dada ali. Qual curva? Bom, como nós vamos integrar primeiro na direção Z, o que eu faço? Eu pego a minha curva lá e isolo o Z, correto? Então, eu poderia isolar o X, poderia isolar o Y, correto? Depende da ordem de integração que eu escolha. Nesse caso aqui, obviamente, como o Z tem a menor potência aqui, eu achei mais fácil isolar o Z para resolver, tá? E para seguir a ordem que nós já estamos trabalhando até agora. Então, Z vai do plano XY, tá? Aqui, até a superfície Z igual a y ao quadrado menos 9x. Então, a minha primeira integral vai ser uma integral em Z, variando de zero, né? Que Z é igual a zero aqui no plano XY, até a superfície, correto? Até a superfície Z igual a y ao quadrado menos 9x ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa primeira integral em Z. Correto aqui? Depois disso daqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir os limites de integração em x e em y. Para eu encontrar os limites de integração em x e y, lembra lá na aula 5 que eu rotacionei aquele eixo, falei, ó, agora esse eixo, eu tenho aqui o XY e o eixo Z está saindo aqui da tela do nosso monitor? É aquela projeção de Z sobre o plano XY, correto? Como que eu projeto matematicamente isso? Eu faço Z igual a zero. Olha só, quando Z é igual a zero, eu não estou exatamente no plano aqui? Ou seja, eu estou como se eu estivesse olhando de cima. Olha só aqui. Ó, eu estou olhando o eixo Z, está perpendicular ao nosso plano aqui, correto? E aí eu estou olhando de cima, eu estou vendo aqui, ó, como se fosse aqui, ó, eu tenho o eixo Y aqui e o eixo X aqui, correto? Então aquela superfície aqui, ó, que nós vimos anteriormente, quando eu olho aqui de cima do eixo Z, olhando lá embaixo eu vou ver exatamente essa figura aqui, correto? Vamos ver isso aqui então lá no computador novamente. Agora, pessoal, vamos fazer aqui então a projeção, né? Quando eu vou fazer a projeção para ver no plano XY, qual que é a minha região de integração? O que eu estou integrando? Vejam só aqui. O que eu tinha falado? Eu estou falando que eu tenho que olhar o eixo Z aqui de cima, correto? Ou seja, eu tenho que deixar o eixo Z perpendicular ao nosso monitor, ao nosso plano, ao plano de visualização. Então vou girar ele aqui, olha só. Olha o eixo Z ali ficando perpendicular, ó. Quando ele sumir, está pronta a minha visualização, olha só. Sumiu o eixo Z. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou projetando a minha superfície no plano XY, eu estou olhando de cima, como se fosse só uma sombra dela. Olha só, o eixo X aqui, o eixo Y aqui. Tá? Pronto, agora ficou fácil, não ficou? A gente percebe que isso daqui é um triângulo, correto? Então, se eu for integrar na direção Y,
eu tenho que sair, ficar dentro desse triângulo. Então eu saio daqui da reta e desloco até essa outra reta. Eu saio dessa reta e desloco até essa reta. Tá certo? Então essa é a nossa visualização. Se você quisesse integrar primeiro em Y, ia sobrar o plano XZ, correto? Você fazer a projeção. Olha só a projeção aqui. O plano XZ aqui, correto? O eixo Y está aqui. Olha lá. Então, essa é a projeção, correto? Então, qualquer direção que você queira, qualquer ordem de integração, você tem que tomar cuidado para ajustar os teus parâmetros conforme a ordem de integração. Tudo bem? Vamos voltar, então, terminar de resolver esse problema. Viram lá como que fica então, né? Como que é feita a projeção lá no eixo Z, do eixo Z sobre o plano XY, correto? Então, olhando aqui, nós vimos que isso daqui é uma reta, certo? Mas olha só, para ter certeza que é uma reta, quando Z for igual a zero, eu tenho que y ao quadrado menor x quadrado é igual a zero. Então, isolando o y aqui, eu tenho que y é igual a 3x. Ó. É uma reta, é essa reta que nós temos aqui. Correto? Bom, então esses aqui são os limites, como que nós vamos definir os limites. Agora vamos estabelecer a ordem de integração em x e em y. Qual que eu integro primeiro, em x ou y? É independente. Eu vou escolher aqui em y, tá? Vamos fazer em y aqui primeiro. Fazendo em y, olha só, o que eu tenho que fazer aqui? Meu eixo y, aqui está a origem e o y está indo nessa direção aqui, correto? Então, quando eu saio de y nessa direção aqui, meu y é positivo aqui nessa direção, correto? Então, está aumentando os valores. Olha só, para eu ficar dentro desse triângulo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair em y e andar somente dentro do retângulo, do triângulo, correto? Olha só, eu só posso andar aqui dentro do triângulo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou saindo na direção y da reta, qual reta? Y igual a 3x. Indo até onde? Até lá, ó, até essa reta aqui, que é a reta y igual a 9. Entenderam bem a ordem de integração na direção y? Eu estou saindo aqui, olha só, dessa reta, que é a reta 3x, e vou até essa reta, que é a reta y igual a 9, tá certo? Então, tá aqui, ó. O y, ele vai de onde até onde? Ele vai de 3x menor ou igual a y, menor ou igual a 9. Então, tá vendo aqui, ó, parâmetro inferior de integração. Esse aqui, parâmetro superior de integração, correto? Aqui, vamos ver agora em x, correto? Então, olha só, para fechar aqui, para não ficar dúvida, tá? Fiz um rascunho aqui, ignorem isso daqui. Ó. Então, a primeira integral em y nós já vimos. Então, y vai dessa reta até essa reta aqui, dessa reta até essa reta aqui, certo? Então, nós vimos, vai 3x até 9. Então, 3x é o limite inferior, correto? O que é o limite inferior, gente? Isso daqui também muitos me mandaram essa pergunta aqui, professor, como que eu sei qual que vai embaixo, qual que vai em cima, né? Não tem isso de um embaixo e em cima, tá? Vocês estão confundindo a disciplina. Mas é o limite inferior e o limite superior, tá? O limite inferior é de onde a sua integral vai partir, o ponto de partida. Nesse caso, o nosso ponto de partida é onde? Ó? É daqui para cá. Então, ele sai, ó, o limite inferior até o limite superior, é o limite de chegada, é onde ele chega a minha integral. Então, vai de 3x até onde? Até 9, na direção y, certo? E a segunda integral em x. Olha só, meu eixo x está aqui. Então, a minha origem está aqui, tá? Só ficou invertido, meu eixo x está apontando para baixo, é só porque eu peguei essa figura aqui, nossa original, do jeito que ela está aqui, eu só coloquei ela aqui, tá certo? Com o eixo z apontando aqui. Então, nós vamos ter o eixo x apontando para baixo. Esse eixo x apontando para baixo aqui, do jeito que eu coloquei aqui, ele é positivo nessa direção, correto? Então, ele está vindo para baixo aqui, positivo. Então,
eu tenho que sair o x agora, ele vai de onde até onde? Ele vai de 0 até 3, não é isso? Ó, de 0 até 3, correto? Fecha toda a nossa região. Qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, de 0 a 3, vamos imaginar que eu pego o ponto aqui, ó, 1,5, correto? O meu y, ele vai estar onde? Ele vai estar nessa reta, não vai? Então, é dessa reta para cá, ó. Se eu pego o x igual a 2, o meu y está onde? Está nessa reta, então pega a reta para cá, tá certo? Então, viram só, quando eu faço o x de 0 até 3, eu estou andando todo esse triângulo aqui, porque o y eu já andei, né? Então, nossa integral. Eu estou saindo de 0, então é o limite inferior. Eu estou indo a 3, é o limite superior, tá? Então agora nós temos, olha só, a nossa integral original lá, a integral de 1dz, a nossa primeira integral aqui, né, nossa integral 1, vai de 0 até a superfície, y² menos 9x². Depois, em y, é a nossa segunda integral aqui, tá certo? O y vai de 3x até 9, nós já vimos. E a última integral é em x. O x vai de 0 até 3. Então tá aqui, olha só, resolvendo essas integrais, primeiro eu vou resolver a integral 1 aqui, ó. A integral 1 vai ser a integral de 0 até y² menos 9x² de 1dz. Nesse caso aqui vai sobrar y² menos 9x². Certo? Segunda integral, então eu pego esse resultado aqui e substituo aqui na primeira. Segunda integral vai ser a integral de 3x, y igual a 3x até y igual a 9, do que? Do resultado da primeira integral, que vai dar y² menos 9x² de y, correto? Resolvendo isso daqui, nós vamos ter aqui o resultado, vai dar 18x³ menos 81x² mais 243. Esse é o resultado aqui da segunda integral em y. E aí, por último, eu vou resolver a terceira integral, que vai de x, vai de 0 até 3, de 18x³ menos 81x² mais 243 dx. Então, o volume que nós procuramos é de 364,5 unidades de volume para esse problema aqui, certo? Espero que todos tenham entendido. O desenvolvimento dessa integral aqui, um pouco mais detalhada, com os números, as informações, está no material de apoio ali, tá bom? Baixem lá, dê uma olhada, junto com o vídeo, olhem. Aqui o vídeo aqui foi para explicar o conceito para vocês, tá bom? Quero que vocês entendam bem o conceito dessas integrais e principalmente da região de integração, tá? Voltem aqui no vídeo quando eu explico essa parte aqui, ó, a integral em z. Depois quando eu explico aqui, ó, essa parte aqui que é a integral em y. E depois aqui quando eu explico aqui a integral em x, correto? Tá bem explicado aqui então hoje esses limites aqui, o limite superior e o limite inferior. Recebi várias dúvidas em relação a isso. Então, olhem ali, deem uma conferida nessa parte aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail aí, que na medida do possível eu vou responder a vocês, tudo bem?